Oi, Gê, tudo bem contigo? Pronta para Boa o nosso... noite, tudo bem e você? Ótimo, pronta aí para o nosso tratamento espiritual dessa noite, para que a gente possa realmente se harmonizar e se conectar com com a nossa ideologia religiosa, né? Praticar essa espiritualidade que a gente gosta tanto, né? E precisa tanto para Bom, trabalhar o nosso interior, né? isso aí. Tu pediu para mim em off, tu pediu para mim fazer a oração inicial, né? Eu estava aqui preparando uma musiquinha para a gente fazer um complemento da nossa oração final. Mas diante desse teu pedido, acho que para começar, eu acho que uma musiquinha agora para começar a harmonizar o nosso ambiente vai ser bem legal. Topa? Sim. Então bora lá. Vamos lá então para a nossa oração desta noite. Agradecemos, Senhor, Senhor, este momento de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E assim, com esta melodia que nos convida ao bem, que nos induz ao amor, tendo Jesus em nosso coração, damos início então ao tratamento espiritual desta noite. Que possamos então, neste momento, nos conectar com o nosso anjo guardião, com nossos mentores, e que desta forma consigamos aplicar aquilo que a Boa Nova nos traz neste momento. Obrigado, Senhor, por este momento, por este espaço em que dedicamos um pouquinho do nosso tempo para contemplar e apreciar os teus ensinamentos. Obrigado, Pai, que assim seja. Que assim seja. O que tu vai ler para nós hoje? Estou abrindo aqui. Passou. Não separem o que Deus uniu. A indissolubilidade do casamento. É o capítulo 22, é o 1, o divórcio. Tá bom. Os fariseus, para tentar Jesus, perguntaram: é permitido a um homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse mais: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, então, não separe o que Deus uniu.
Depois os fariseus perguntaram a Jesus: por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse à sua esposa uma carta de separação antes de abandoná-la? E Jesus respondeu: foi devida à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas. Mas, no início da humanidade, não era assim. Eu declaro que todo aquele que abandonar a sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, também comete um adultério. E aquele que se casar com a mulher que foi abandonada, também comete adultério. Continua ou paro nesse... Somente o que provém de Deus não está sujeito a mudanças. Toda obra que é feita pelos homens está sujeita a modificações. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas modificam-se com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, o que é ordem divina, é a união do homem com a mulher, para permitir a reencarnação de seres que morrem. As leis que regulam essa união são feitas pelos homens e não existe em todo o mundo 2 países onde elas sejam iguais, nem mesmo entre os países cristãos. Também não existe um só país onde essas leis não sofram modificações com o tempo. Daí resulta que, perante a lei civil, o que é legítimo para um país numa determinada época é adultério em outro país e em outra época. Esse fato ocorre porque a lei civil tem o objetivo de regular o interesse das famílias, e esses interesses variam de acordo com os costumes e as necessidades locais em certos países. Apenas o casamento religioso é legítimo. Em outros, além do religioso, é necessário também o casamento civil. Existem ainda outros países onde somente o casamento civil é suficiente. Continua? Você que sabe. Porque é grande, eu acho que vou parar nesse aqui mesmo. Não tem problema, não. É o suficiente para a gente fazer uma reflexão, até porque nós dois somos divorciados, né? E perante os olhos divinos estaríamos afastados, então não poderíamos nos relacionar com outras pessoas, né? Devido a esta fala, essa interpretação desse questionamento no Evangelho. Porém, eu acredito que não é uma coisa assim tão dura e tão forte quanto ele se refere, né, nessa escritura. Porque sendo Deus misericordioso e bom, né, ele não permitiria que uma união entre um homem e uma mulher se mantivesse onde houvesse dentro desse relacionamento um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, um relacionamento não amoroso, entende? Ficando apenas por conveniência e por fé cega aos preceitos religiosos, sabe? Ainda existe esse tipo de casamento, né? Mas como tu trouxeste no texto, mas eu não acredito que Deus seja tão implacável assim a ponto de cometer uma atrocidade. Sendo Deus como Deus, não vejo ele fazendo essa condição. Sim, e não tem aqui dentro do que a gente leu, mas a gente tem ouvido muito falar sobre questões da importância de encerramento de ciclos, né? Existem alguns ciclos, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de deixar ir, de abrir mão, eu tenho muito apego, né? Apego emocional, e estou aprendendo aos poucos, aí tentando me desvincular.
Mas existe isso. Hoje eu percebo que o processo que eu estou vivendo no momento, se eu. Uai, minha câmera caiu Uhum. e eu não mexi em nada. Pode voltar, não tenta voltar, não tem problema. É, Isso. eu percebo que se eu tivesse permanecido no ciclo que eu estava, eu iria estar atrasando a minha evolução espiritual, porque eu estava tendo algumas atitudes, alguns comportamentos, que se eu permanecesse naquela relação, seria mais difícil de eu abandonar. Velhos hábitos que não eram saudáveis para a minha saúde física, para a minha saúde mental, e eu precisei desse afastamento, porque a gente estávamos já sem afinidade, estava em graus de evolução distintos, né? E muitas vezes a gente está num grau de evolução e por amar outra pessoa, a gente quer trazer a pessoa, seja filho, seja cônjuge, seja irmão, seja pai, mãe, né? A gente quer que a pessoa esteja Esteja alinhada, presente, né? Que venha junto. esteja alinhado com aquilo que a gente está Exato. acreditando naquele momento. Mas aquilo ali é a nossa verdade naquele momento. Não sabemos nem se realmente vai ser a mesma verdade daqui 10, 15 anos. Então, assim, aprender a respeitar o limite do outro, aprender a respeitar a vontade do outro. Eu tinha muito isso de querer ajudar, e sem saber nem se a pessoa queria uma ajuda. Então, eu chegava a ser invasiva, E tentando. muitas vezes também a gente tem necessidades e desejos que a gente acaba abrindo mão em detrimento do outro, Também, sabe? E não vê essa troca acontecendo, também. né? Então é nesse ponto também que eu me coloco. Por que que eu estou hoje na condição de divorciado? Porque faltou o respeito, sabe? Faltou o respeito quanto os seres humanos, sabe? É inadmissível dois seres humanos morarem embaixo do mesmo teto e passarem 90% do tempo em discussão e briga, sabe? Ainda mais tendo uma criança pequena convivendo nesse meio hostil, sabe? Então Uhum. foi uma Uma opção decisão melhor, né? foi uma decisão realmente muito bem pensada antes de tomar essa atitude, de ter entrado para essa condição de divorciado. Mas isso não Uhum. quer dizer que eu não acredite no amor, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que a gente, quanto marido e mulher, mesmo estando separados, eu acho que a gente precisa exercitar o perdão, sabe? O perdão para conosco mesmo, né? O auto-perdão e o perdão também para com o nosso cônjuge. Porque, que nem tu falaste, nós estamos em degraus evolutivos diferentes. Todos estamos indo para o mesmo lugar, mas por caminhos que, porventura, são diferentes, né? Cada um está trilhando seu caminho. Nesse momento, na estrada da vida, é o momento em que a gente não está mais caminhando junto, a gente está caminhando separado. E está tudo bem, sabe? Sim, Você não deixou de ser mãe, ele não deixou de ser pai, eu não deixei de ser pai, a Lisandra não deixou de ser mãe, sabe? E tudo pensando no bem comum. Teve mágoas, teve desentendimentos, teve coisas nas nossas relações que contribuíram para que esse divórcio acontecesse, com certeza. Porque se não fosse assim, estaríamos casados, né? Tanto eu uhum, quanto com a minha ex-esposa, quanto você com o seu ex-marido. Estaríamos casados, sim, né? Se houvesse o amor, se houvesse o entendimento, se houvesse também da nossa parte a maturidade que a gente tem hoje, é, né? A maturidade que a gente tem hoje de saber até que ponto eu posso avançar um sinal ou não, né? É como tu disseste, ver os limites de cada um. é, Então, de toda essa situação de divórcio, né, eu acho que a gente pode avaliar como uma grande transformação realmente na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, né, e no nosso coração, que é a base de tudo, né?
É. E é o que você falou, chega num ponto que o mais saudável é o afastamento, né? Uhum, É com isso. certeza. Seguimos? Sim, Jesus no lar. Então vamos lá. Jesus no lar, capítulo 43. A glória do esforço. É bem legal essa passagem. Eu li antes para me preparar. Uhum. Para não ficar. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova num mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíam os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação esplêndida pelos companheiros, em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura. Existia no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores, com as suas comitivas, descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doce e frutas aos convivas, e que jamais conversava, fixando toda a atenção num instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, fim do banquete de um amigo, nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala a celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido, e sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito, e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas
que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. É. Como é que chama a passagem? A glória do esforço. A glória do esforço. A gente tende muito a... Até casa com o que a gente leu, falou da primeira leitura. A gente tende muito a ficar no mesmice, no comodismo, né? No que está mais... No que é conhecido, vamos colocar assim, na nossa zona de conforto. Exatamente. E Jesus, mais uma vez, enfatiza que sem o esforço, nós não vamos alcançar a glória. Por isso que é importante, né, Gê? A gente dá um passinho além, e quando tu traz a zona de conforto, é partir para a zona de coragem, sabe? Se a gente colocar o pezinho na zona de coragem, a gente vai com medo mesmo. A gente vai com medo mesmo. E muitas vezes a recompensa está aí, né? A recompensa está lá na frente. A recompensa está muito mais perto do que a gente pode Imagina. imaginar, mas a gente se acomoda na zona de conforto e só fica vivendo medo. É a carência afetiva, é a dependência emocional, é a dependência financeira, todas as coisas que a gente acaba faltando com o respeito para com os nossos desejos, para com nossas necessidades e, consequentemente, as necessidades e desejos do outro. É. Verdade. Verdade. Vou fazer aqui a oração da gratidão, já que você colocou a musiquinha da gratidão aí no início. Uhum. Fique à vontade. Oração da gratidão. Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada por minha família e irmãos a caminho comigo. Porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigada, Senhor, pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades, que na verdade são oportunidades para o crescimento intelectual e moral. Obrigada pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigada pelas pessoas que me amam, tolerando-me e aceitando-me e não julgando-me. Obrigada por mais um dia de sol, de chuva, de raios e de ventos, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e por mim mesma. Jesus, Mestre Maior, obrigada pelo seu evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons espíritos, anjos de luz, obrigada pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigada a todos que de alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai que nos ama igualmente a todos, indistintamente. Obrigada, Pai, Senhor da vida. Amém. Peço também a espiritualidade amiga aqui presente, que fluidifique a água que nós vamos beber, que ela sirva de alimento para o nosso corpo, assim como os ensinamentos dessa noite serviram de alimento para a nossa alma, e que a luz que esteja sendo espalhada na nossa vida, na nossa casa, se estenda também a todos os nossos entes queridos, a todos os nossos entes que precisam nos perdoar por qualquer falhas que possamos ter cometido. Senhor, que a tua benevolência, que a tua misericórdia se estenda sobre nossas vidas. Abençoa, Pai, a semana que está começando,
nós possamos ter mais uma semana de luz e de bênçãos. Que assim seja. Que assim seja. Namastê.